Aleluia, boa noite, povo de Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Mais uma vez, irmãos, eu espero encontrá-los bem. Eu sempre digo aqui, se não estiver vai ficar. Estamos na casa do Senhor, vamos ouvir a voz dEle, a palavra dEle. Espero também que haja lugar no teu coração, para que essa semente do Evangelho possa nascer, germinar, crescer e dar fruto para a glória do Pai, amém? Vamos para a palavra, Mateus capítulo 4, eu tenho iniciado com esse texto. A gente vai correr um pouquinho mais agora à noite, porque eu quero completar essa palavra com a ajuda do Espírito Santo. Tudo bem com vocês, irmãos? Graças a Deus. Mateus capítulo 4, vamos lá então. Mateus 4, versículo de número 3. Mateus capítulo 4, versículo de número 3. Mateus 4 fala da tentação de Jesus. Momento em que Jesus ele é tentado por Satanás. E diz assim o versículo 3: e chegando-se a ele o tentador. Gente, quem que é o tentador na Bíblia? É o diabo. O tentador aqui significa aquele que tenta. Agora escute o que eu estou te dizendo, ó. Às vezes a gente fala na igreja, ou escuta na igreja, fulano está debaixo de uma tentação. A pessoa já pensa, ai misericórdia, que é isso? Não diga uma coisa. Como assim? Não diga. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então a gente tem que entender o que é tentação. Tentação nada mais é, atenção, do que uma tentativa do inimigo invadir uma determinada área da nossa vida. Às vezes alguém pode estar debaixo de uma forte tentação de desistir. Amém, pessoal? Inclusive até vou falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Não deixa de ser uma tentação. O inimigo está tentando fazer você olhar para trás, desanimar, abandonar tudo, abandonar a fé. Essa também é um tipo de tentação. Como eu disse, Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus por isso. Então vamos ler de novo o verso 3. Chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele aqui é Jesus, né? Porém, respondendo, disse: está escrito. Agora, vamos comigo, o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Vamos decorar essa frase? Vamos decorar? Fecha os olhos, tenta comigo, vamos lá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos ver só você, se você já conseguiu decorar em voz alta. Vamos lá, Igreja de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas que sai da boca. Aleluia, toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo aqui que um crente nele não vive só de pão. É claro que nós precisamos também de pão para viver. Precisamos de sustento para a nossa vida. Mas não é só disso que um crente em Cristo vive. Um crente em Cristo vive de toda a palavra. Perceba o detalhe, não é de parte da palavra, não é de um pedaço da palavra que me agrada, que eu gosto, que está em conformidade com os meus desejos. Não, o texto diz, Jesus disse, toda a palavra de Deus. Seja aquela palavra que quando vem, a gente alegra, aleluia, você vai vencer. E seja aquela palavra que aponta uma falta, que denuncia um erro, que demonstra, ilumina uma área da nossa vida que precisa de conserto. Amém, pessoal? Toda a palavra de Deus é necessária para que a gente leve uma vida, a vida de Cristo aqui nessa terra. Então deixa eu te fazer um pedido para começo aqui da mensagem. Vai chegar um momento da palavra que eu vou dizer assim: qual é a frase que eu pedi para vocês gravarem hoje? E vocês vão dizer:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos treinar, vamos ver como é que fica? Gente, como é que é a frase que eu pedi para vocês gravarem hoje? Daqui a pouco eu vou precisar de vocês em relação a essa frase. Vamos fazer uma oração. Eu acredito que se a gente precisa de toda a palavra para viver, eu creio que Deus tem uma palavra para você aqui essa noite. Amém? Para você que está aqui, para você que está acompanhando também, nós estamos transmitindo também ao vivo esse culto. Eu creio que aonde quer que você esteja nos acompanhando, Deus tem uma palavra para você. E vamos fazer um trato com Deus. Seja aquela palavra que vem e alegra, né? Anima. Ou seja aquela palavra que vem no estilo Salmo 23. A tua vara, o teu cajado me consolam. Seja varada, seja cajadada. Que venha para o nosso crescimento em nome de Jesus. Então fecha os olhos. Coloca a mão no coração. Ora assim comigo. Senhor Jesus, eu entendi e creio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, Deus, eu quero ouvir agora uma palavra, não a palavra do William, não a palavra da Igreja da Graça, eu quero a palavra do Senhor. Fala comigo pela palavra, alcança a minha vida, o meu coração, eu lhe peço, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Deus vai falar, amém ou não amém? Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece, por que não, né? Para aquele que é digno de honra e de glória, Jesus, trata com a gente, Jesus. Bom, então a palavra de hoje está em Lucas 17, vamos lá? Lucas 17, pelo menos é o início dela. Lucas é Novo Testamento, o Novo Testamento começa com Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas, capítulo 17, e nós vamos direto no ponto aqui, o versículo é o de número 32, Lucas 17, 32, uma palavra de Jesus. Vamos ler? Está aqui o versículo no telão, para aqueles que estão aqui na igreja. Para você que está em casa acompanhando aí com a sua Bíblia, é um dos versículos mais curtos da Bíblia, anda de mãos dadas com um versículo lá de João 11, onde o texto diz que Jesus chorou, fala da morte de Lázaro, né? É com certeza um dos versículos mais curtos, pequenos da Bíblia. Esse também daqui é uma frase só. O que diz aqui o versículo 32? Vamos ler juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha aí, acabou o versículo. Vamos de novo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Um texto tão curto, mas tão profundo, tão poderoso. Palavras que saíram da boca do nosso Senhor Jesus. Eu tenho que fazer algumas considerações, antes da gente aprofundar aqui. A primeira é, esse verbo está no imperativo. Lembrai-vos, o que significa afirmar que se trata de uma ordem. Você entende isso? Por exemplo, quando você lê na Bíblia assim, orai sem cessar, esse verbo orar está no imperativo, orai, é uma ordem, é um mandamento, não está escrito assim, o dia que você tiver a fim de orar, ore, não é assim que está escrito orai, você tem que orar, Deus está mandando. O mesmo se aplica aqui nessa frase, lembrai-vos da mulher de Ló, está mandando, é um mandamento, é uma ordem. Ele não está dizendo, se você tiver afim, se lembre, viu? Não, não é assim. Você tem que se lembrar da mulher de Ló. E a mulher de Ló, de fato, é uma mulher sem nome. Nós não sabemos o nome da mulher de Ló. Não ficou claro para nós, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Nós não sabemos quem foi. Ela é simplesmente conhecida como a esposa de Ló, a mulher de Ló. Agora, outra coisa que eu acho fantástico nessa frase que Jesus soltou, lembrai-vos da mulher de Ló, é o fato de que Jesus não conta quem foi a mulher de Ló. E como pastor, eu já preguei algumas reuniões, já dei mensagens, e eu já passei por algumas situações de terminar de pregar,
Uma vez aconteceu isso comigo, não aqui, em outro lugar, mas eu terminei de pregar e alguém disse assim para mim: pastor, para mim hoje não valeu não. Eu fiquei até espantado. Mas por que não valeu para você? Porque você só usou textos do Antigo Testamento. Eu não gosto do Antigo Testamento, porque para mim ele não vale mais, o que vale agora é o Novo Testamento. E eu fico preocupado com esse tipo de afirmação, porque o Antigo Testamento também é Bíblia. É verdade que nós já não vivemos mais na lei, e que agora nós vivemos na graça, nós entendemos isso, amém, igreja? Porém existem princípios que estão vivos, princípios que foram instituídos no Antigo Testamento e que devem continuar sendo aplicados também nos nossos dias, estão de pé até hoje, amém? E nós precisamos viver, é Bíblia também, e para mim, quando Jesus libera essa frase, é fantástico, porque olha o que Jesus faz: lembrai-vos da mulher de Ló. Como é que você faz agora para saber quem foi a mulher de Ló? Você tem que ir aonde? Porque ele não conta quem foi a mulher de Ló, ele não conta a história dessa mulher. Então você tem que ir lá no Antigo Testamento, para descobrir quem foi a mulher de Ló, saber o que essa mulher fez, ou deixou de fazer, para conseguir obedecer o que Jesus está mandando aqui, lembrar da mulher de Ló. Para lembrar da mulher de Ló, a gente vai ter que descobrir o que aconteceu com essa mulher. Vamos descobrir rapidinho o que aconteceu com ela? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 19. Gênesis 19, de uma maneira bem resumida, porque eu tenho algo também que eu quero completar aqui nessa mensagem. Gênesis 19, a minha Bíblia traz um título, né, em cima do capítulo 19, diz assim: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Não sei se a sua Bíblia tem um título aí em cima também. Bom, você vai se lembrar, deixa eu contar rapidinho, de que o Ló era sobrinho de Abrão, e os dois acabaram juntos tendo um problema de discórdia, entre os trabalhadores do gado de Abrão e os trabalhadores de Ló, de maneira que o próprio Abrão disse: Ló, você levanta os olhos e escolhe para onde você quer ir, porque se você for para lá, me avisa que eu vou para cá, não vai dar para a gente trabalhar junto, não é bom que haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos, nós somos irmãos, somos família, nós vamos poder ficar brigando, né? Aí o Ló levantou os olhos e escolheu a terra para ele. Que terra que ele escolheu? As campinas do Jordão, onde ficava Sodoma e Gomorra. E Ló decidiu habitar lá. O tempo passa, e você sabe que um dos títulos que Abrão recebe, além de pai da fé, é que Abraão também foi chamado de amigo de Deus. Amém, irmãos? Título bom, hein? Imagina Deus te chamar de amigão. E realmente era amigo. Perceba o seguinte: Deus não tem obrigação de dar satisfação para ninguém. Amém, irmãos? Deus não tem obrigação de dar satisfação para ninguém. Deus não precisa virar para mim e dizer assim: William, ó, deixa eu te contar o que eu estou querendo fazer, William. Não, Deus não precisa fazer isso, Ele é Deus. Mas Deus fez isso com Abrão. Deus disse: Abrão, eu estou pensando aqui, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, queria te contar antes de destruir. Olha o nível de amizade que os dois têm. Eu vou destruir, o pecado subiu até mim, eu vou acabar com esse lugar. E aí o que acontece é que Abrão começa uma batalha de oração, porque o coração do Abrão, por quê? Quem é que mora lá em Sodoma? Família dele, o sobrinho dele, o Ló. E o Ló tinha esposa e 2 filhas. E o Abrão começa a batalhar agora, intercedendo pelo seu sobrinho. E isso para mim é um texto fantástico, primeiro porque está no Antigo Testamento. É difícil você encontrar um texto de batalha de oração, de intercessão no Antigo Testamento, porque as batalhas do Antigo Testamento eram no braço, era a espada. Mas você encontra aqui uma batalha de intercessão, de oração. Abrão vai diante de Deus e começa, você deve lembrar da história: Deus, e se lá tiver 50 justos? Lembra dessa história? Aí Deus: não, eu não vou destruir se tiver 50 justos. Aí o Abrão: Deus, e se lá tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? E Deus: não vou destruir se lá tiver 10 justos. Deus destruiu
Deus destruiu. Quer dizer que lá não tinha nem 10 justos. Aí você vai dizer para mim, tá, então não adiantou a intercessão do Abraão? Claro que adiantou. Graças à intercessão dele, vem o título do capítulo 19. Deus envia 2 anjos até a casa do Ló. E o que Deus faz? Deus tira o Ló e a família de Ló de Sodoma. E aqui tem um texto, irmãos, que eu amo tanto, que eu oro esse texto pela minha família, pela minha casa. Quero até ensinar você a orar essa palavra pela sua casa também. Está aqui em Gênesis 19, vamos ler o verso 15. Olha o que diz o 15, ó. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões, que diz aí agora? Lhe pegaram pela mão, que mais? Pela mão da sua mulher, que mais? Pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Meu Deus, que frase forte, que frase forte, essa frase, os anjos tiraram Ló, a mulher de Ló, as filhas de Ló, olha que lindo, pela mão. Tem hora que eu estou orando pelos meus meninos, irmão, vocês sabem, eu tenho 2, e eu falo com Deus: Deus, se um dia os meus filhos estiverem no lugar errado, tira pela mão, manda um anjo, usa alguém, que Deus pode mandar um anjo mesmo, ou Deus pode usar alguém como anjo. Eles podem estar num lugar físico, material, um ambiente errado, ou eles podem estar num lugar errado, espiritualmente falando, num lugar chamado incredulidade, num lugar de nome desânimo, num lugar chamado ateísmo, um ambiente, um lugar onde a pessoa diz: eu não acredito que Deus existe. Meu Deus, tira pela mão. E eu oro, tira, e eu creio, irmãos, que Deus é poderoso, que por conta de uma intercessão, que se você aprender a dobrar o seu joelho pelo o seu Ló, Deus pode tirar ele de Sodoma pela mão. Deus pode mandar um anjo lá. Diga glória a Deus, irmão. Eu creio que Deus pode fazer isso. Você pode batalhar por eles, e Deus pode tirar eles da vida que eles estão pela mão e livrá-los de Sodoma em nome de Jesus. E Deus mandou 2 anjos, e tirou Ló, e tirou a mulher, e tiraram as 2 filhas, mas tiraram com uma ordem. Olha como que segue o texto. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. E agora, igreja, não olhes para trás de ti. De novo, não olhes para trás de ti, e não pares, a minha versão diz, em toda esta campina. Hoje de manhã eu terminei de pregar, a Camila, ela tem uma Bíblia, uma versão diferente, a nova versão transformadora, uma tradução bacana, e depois eu fui pesquisar e percebi que tanto na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, como também na Bíblia Viva, essa frase foi traduzida como: não olhe para trás e não pare neste vale. Pensa numa coisa que para crente: vale. Você entendeu o que eu falei agora? Pensa numa coisa que para o crente: o vale. Mas qual é a ordem do Senhor para nós aqui nessa noite? Não pare neste vale, não olhe para trás. E aí surge o tema da mensagem de hoje. Qual que é o tema da mensagem de hoje, pessoal? A mensagem aqui dessa noite é: não olhe para trás. Você pode repetir comigo? Eu não posso. Faz assim, 10% mais alto o volume, vamos tentar de novo? Diga: eu não posso
e eu não vou olhar para trás. Eu não vou parar, em nome de Jesus. Abre os teus olhos. O que é que pode fazer um crente parar? O que é que pode fazer um crente olhar para trás? Durante todo esse domingo eu tenho apontado um motivo, que está lá em João capítulo 6, a gente vai correr, espremer esse motivo, porque hoje eu quero terminar esse último culto, que é o quarto culto do domingo, dando o que eu entendo ser um antídoto, um remédio, que eu acredito que você pode fazer uso do remédio para poder evitar cair na tentação de olhar para trás. Primeiro vamos ver o que é olhar para trás. Por que tem crente olhando para trás? João capítulo 6, abra aí a sua Bíblia rapidinho. João 6, o capítulo, eu não vou ler tudo, é muito comprido, e por conta do nosso tempo eu não consigo falar tudo que eu quero. Mas em João 6, você vai ter aí o contato com o texto em que Jesus Cristo opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, igreja, ó, não estou nem ajudando, ó, quantos pães tinham? Quantos peixinhos? Eram 5 pães e 2 peixes, 2 peixinhos. Era uma multidão para alimentar, obviamente não dava. A multidão, inclusive, os discípulos falam para Jesus: despede esse povo aqui, esse povo aí não tem como a gente alimentar essa turma não. Jesus disse: vocês têm que dar de comer para eles. Mas Senhor, mas nem 200 a gente conseguiria dar de comer para esse povo aí, 200 denários de dinheiro, dá para comprar pão para esse povo todo. Mas o que vocês têm? Alguém disse: é um menino aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos. Coloca aqui na minha mão, traz aqui para mim. Trouxe até Jesus. Vocês devem lembrar da história. Jesus levanta os pães e os peixes, eram poucos. O que Jesus faz? Ele dá graças, amém? Ele dá graças, ele agradece o Pai, e ele começa a distribuir. Todo mundo come, mas come até se fartar. Irmão, não teve regulagem não. Não teve aquele negócio de cota. Quantos pães você já comeu? Já comeu 3? Não, sua cota já deu. Não, o texto diz que eles comeram quantos quiseram até se saciar. Quem quer mais? Todo mundo, não aguento mais de pão. Barriga, a pança cheia de pão, cheia de peixe. E com a barriga cheia, eles disseram no versículo 14, pula para o 14. João capítulo 6, verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, o que eles diziam, igreja? Vamos comigo? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Claro, a barriga está cheia. Você sabe que eu não ligo muito para o que sai da boca de alguns crentes, quando a barriga está cheia de pão e peixe, porque adorar a Deus, quando a barriga está cheia de bênçãos, é fácil. Dizer que esse é Deus, esse aqui é pastor, esse aqui é igreja, aleluia, isso aqui é culto, pastor, hoje o fogo caiu, onde é pão, peixe, bênção, vitória, glória a Deus, foi fogo puro. Pois é, e é fácil dizer que o Senhor é Deus. Agora, qual a frase que eu pedi você gravar? Olha aí, vocês estão ligados mesmo, hein? Nem só de pão viverá um homem. Mais do que, igreja? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa, é verdade. Um crente de verdade não vive só de pão. Pão é bom. Deus tem pão para dar? Tem. Deus tem peixe para dar? Tem. Deus tem vitória para você? Tem. Deus tem bênção para distribuir? Tem. Nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas buscar a Deus por causa do pão é errado. Buscar a Deus por causa de peixe é errado. Se a sua vida cristã se resume ao que Ele tem para te dar, eu fico muito preocupado. Por quê? Porque o dia que você enfrentar uma luta, e não é praga, você vai enfrentar, porque o mundo bate. O dia mau é real, existe, a gente não está no céu ainda. O mundo aí fora bate doído, não tem dó. O dia que o tempo fechar para você, aí então você vai entrar em crise.
Não sei que eu vou, não adianta, eu oro, não resolve, eu até estou indo na igreja, meu Deus, estou até dizimista, parece que as coisas não funcionam, não sei, acho que eu vou até largar o Senhor. Então entenda o que eu estou dizendo. Eu penso que tem muito crente olhando para trás, como a mulher de Ló, olhando no retrovisor da fé, como fez a mulher de Ló, simplesmente porque tudo que conhece do Senhor é superficial, não há profundidade, intimidade real com Cristo. Tudo que eles querem num relacionamento com Deus são pães e peixes, mas nem só de pão vive um homem. Um crente de verdade, irmão, com tutano na veia, ele vive de toda a palavra de Deus. E acredite, irmão, se você não tiver toda a palavra de Deus, você vai cair na tentação de olhar para trás. E você deve lembrar que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela virou o quê? Você lembra? Uma estátua de sal. Lembra aquela brincadeira? Estátua! Aí você para. O que é uma estátua? É parado. Espiritualmente falando, quem olha para trás fica estagnado, parado, não caminha, não progride, não prospera. E eu não estou falando no sentido de dinheiro apenas, eu estou dizendo, não vê as coisas caminharem para frente. E a vida do crente é uma vida de progresso. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Diga glória a Deus. Amanhã melhor do que hoje, semana que vem melhor do que esta semana. Nós vamos progredindo. Essa é a vida de Deus para nós. Mas isso só é possível na vida daquele que não cai na tentação de olhar para trás. E por que muitos olham? Porque foram criados num evangelho de pão e peixes. Existe pão? Repito, sim. Existem peixes? Jesus dá? Sim, acabamos de ver que Jesus deu. Mas vamos continuar a história. Olha só, pula para o versículo 22, rapidinho. Capítulo 6 ainda. João 6, 22. Olha como é que começa o texto. Olha a frase já, ó. E no dia seguinte, peraí. Quanto tempo depois? Um ano? Um mês? Uma semana? Não. No dia seguinte. Estão olhando para o pastor. O que aconteceu ontem? Ontem foi um cultaço. Maravilhoso culto. Teve pão, teve peixe, teve bênção, teve vitória, amém? E agora, no dia seguinte, vamos ver o que acontece no dia seguinte? A multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum. O que diz aí agora? Em busca de Jesus. Ah, se eu paro aqui, eu teria que tirar o chapéu para essa multidão. Se eu paro aqui de ler, diria para vocês, que multidão maravilhosa. Todo mundo atravessando o mar em busca de Jesus. Você entendeu o que é que está acontecendo aqui? Eles acordaram e Jesus tinha sumido. Cadê os discípulos? Sumiram também. Foram se informar e alguém avisou, Jesus e os discípulos já atravessaram o outro lado da banda do mar, já chegaram, inclusive estão chegando na cidade de Cafarnaum. O que a multidão fez? Eram milhares de pessoas, é muita gente, uma multidão, vários barcos, você consegue imaginar isso? Vários barcos atravessando o mar, em direção a Cafarnaum, e aí o texto diz, em busca de Jesus. Mas eu pergunto,
Será que eles estavam mesmo atrás de Jesus, gente? Vamos ver. Chegaram lá, olha, chegaram lá, encontraram Jesus. Versículo 25, olha o 25 agora. E achando do outro lado do mar, olha lá, encontraram Jesus. Disseram-lhe: Rabi, o que quer dizer Rabi, igreja? Mestre, né? Mestre, quando chegastes aqui? Perguntinha básica, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, olha aqui um minutinho para o pastor. Alguém algum dia, eu acho que quase, você não deve ter passado por isso nunca na sua vida, mas você já conversou com alguém na sua vida assim, falso? Acho difícil você ter passado por uma situação dessa. Alguém que você está conversando com a pessoa e você sabe que ela está mentindo para você, descaradamente. Imagine você conversar com alguém que desce o porrete em você pelas costas. E ela vem assim, fulano, que saudade, agora, meu, você nem morre mais, estava pensando em você agora aqui comigo. Meu Deus, meu coração dói de como eu gosto de você. E você vai ouvindo, olhando assim para a cara dela, assim, dele, fica pensando, que vontade de orar, massageando o pescoço dessa criatura, Jesus. Você fica pensando, não é possível tamanha trairagem, não é possível tamanha falsidade. E com Jesus não cola, irmão, porque a gente ainda é enganado, as pessoas se maqueiam, as pessoas disfarçam, fingem, mas ninguém engana Jesus, porque Jesus conhece o coração do homem, amém, irmãos? Aí chegaram para Jesus assim, Rabi, nós acordamos do outro lado, não vimos o senhor, ficamos preocupados com o senhor, dizendo, cadê Jesus, disseram que o senhor já estava aqui em Cafarnaum, não pensamos duas vezes, entramos todo mundo nos barcos, Jesus, e viemos tudo aqui atrás do senhor, amamos demais o senhor. Ai, irmãos, Jesus vai abrir a caixa de ferramenta agora. Ah, irmãos, olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Irmão, começou a surra. Eu vou traduzir, porque aqui, olha, a Bíblia tem toda uma linguagem, mas eu penso, irmão, que no calor das emoções, a Bíblia, a versão William Sodré, é só agora, tá? Eles, Rabi, saudade do Senhor, preocupado nós ficamos, não sabia que o Senhor estava aqui, viemos atrás do Senhor. Jesus, atrás de mim? Uma vírgula. Você acha que eu não sei que vocês cruzaram esse mar todo aqui, não é por minha causa? Vocês estão atrás de mim, é porque ontem eu enchi a pança de vocês de pão, vocês comeram pão e peixe de graça, e vocês estão querendo comer pão e peixe de graça hoje, mas hoje não tem pão. Vocês estão assustados, irmãos? Hoje não tem peixe, hoje não tem comida. Aí Jesus vai dizendo 35, para você entender o contexto do discurso duro. Aí no 35 Jesus diz: eu sou o pão da vida. O que ele quer dizer com isso? Eu não quero vocês correndo atrás do pão que perece. É verdade, você come pão hoje, amanhã você está com fome. E eu estou pegando leve, hein? Falando amanhã está com fome, porque tem gente que come pão hoje, daqui uma hora está com fome. Jesus está dizendo: eu quero ver você atravessando o mar por minha causa, e não pelas coisas que eu posso te dar. Ah, mas ontem o culto foi tão bom, porque teve vitória, pão, teve peixe, foi lindo, glória a Deus. E aí Jesus, no dia seguinte, abriu a caixa de ferramenta e faz a gente entender a frase que decoramos no início. Qual é a frase? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda ela, de cada puxão de orelha que o Senhor nos dá. Em Hebreus 12 diz que Ele é Pai, e como Pai Ele corrige o Filho que Ele ama, e Jesus disse: eu sou o pão da vida. Que negócio é esse? Você está trabalhando pelo pão que perece? Eu quero ver vocês me seguindo por minha causa. E Jesus aperta o discurso, e aí no versículo 60, pula para o 60,
O texto diz que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabe como é que eu enxergo o texto? Você sabe que eu leio a Bíblia, irmãos, eu dou assim, a minha viajada, né? Com a permissão do Espírito Santo. Eu crio o cenário na minha mente, fico pensando no cara que teve no primeiro culto, o culto do pão, o culto do peixe. E se tudo que o cara conhecia de Jesus era pão e peixe, esse cara está assustadíssimo. E esse cara que participou do primeiro culto, o culto do pão e do peixe, da bênção e da vitória, esse cara pode ter convidado alguém dizendo: vamos lá na igreja, entre aspas, eu estou parafraseando para você entender, vamos lá, porque ontem teve um culto maravilhoso, cara, esse Jesus é profeta, esse cara é o pastor, é a igreja, é o culto, você tem que ir lá, tem pão, tem peixe, o negócio é bom. Aí ele leva a turma, aí na hora que chega lá, Jesus está distribuindo voadora, palavra dura, eu é que sou o pão. Imagina um cutucando o outro e dizer: que hora que vai ter o pãozinho? Você não falou para mim que ia ter peixe, hoje não vai ter peixe? E aquela coisa que você falou que ontem foi tão legal, eu disse: rapaz, não sei o que está acontecendo com esse cara ontem. Ontem foi benção, cara, que hoje está pesado, está duro, está ruim, está pesado o ambiente, né? O culto ontem foi tão legal. Quando tudo que a gente conhece de Jesus, igreja, é o que Jesus pode dar, nós somos seríssimos candidatos a olhar para trás. Isso aconteceu com o povo que Deus tirou do Egito, irmãos. A turma tinha saudade de cebola. Dá para ter saudade de cebola, irmão? A turma estava no deserto dizendo: quem dera tivéssemos no Egito, lá pelo menos tinha cebola. Como é que pode alguém sentir saudade de Sodoma? Quer dizer, o Senhor fez o mais difícil, Ele tirou você do mundo de Sodoma, Ele tirou você do Egito. Agora só porque você está enfrentando um deserto? Agora só porque hoje não teve pão, as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria, ou o peixinho faltou e quer voltar para o Egito, quer voltar para Sodoma? Eu acho muito bacana, há vários anos o programa do missionário começa com uma musiquinha que já virou a cara dele. Toda vez que você escuta, não tem jeito, até quem não é crente diz: é aquele cara da TV. Estou seguindo a Jesus Cristo. E aí? Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. E aí? Atrás não volto, não volto não. Você sabe que a musiquinha continua assim: se me deixarem os meus pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os meus pais, meu sangue, minha família e os meus amigos do peito, mesmo assim, atrás não volto, não volto não. Cara, que fé linda. Será que isso é uma verdade na vida da gente, irmão? Nunca se abandonou a fé pelos motivos mais banais nos dias de hoje. Eu passei por um lugar onde uma irmã disse assim para mim, não foi aqui, eu disse um lugar, e ela disse: não, eu não vou na igreja, não quero saber. Eu falei: mas o que aconteceu, irmã, você não está indo? Falaram da minha havaiana. Irmão, um dia ela tinha ido de chinelo na igreja e falaram da havaiana dela, não queria mais voltar na igreja. Irmão, imagina se você jogar numa cova de leão, se tiver que entrar numa fornalha de fogo. Mas que raio de fé é essa? Como é que pode? As pessoas estão olhando para trás pelos motivos mais banais possíveis. Gente, eu estou fechado com Cristo, aconteça o que acontecer. Com pão sem pão, com peixe sem peixe. Mas Ele tem pão para dar? Tem. Ele tem vitória para dar? Tem. Ele tem bênção para dar? Claro que tem. Agora, querido, vem o que vier. Irmão, a gente tem que, muito é culpa nossa, pastores. A gente tem que preparar a igreja, irmão,
para o dia mau, a fazê-los entender que não é só de vitória, de bênção, de pão, de alegria, que uma igreja vive, que um crente vive. A Bíblia diz que existe o dia mau. Efésios 6 diz que nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, nossa batalha é espiritual, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que, fazendo tudo, você possa fazer tudo e continuar firme diante do dia mau. O dia mau é uma realidade, ele bate a porta, você não sabe o que te espera amanhã. O problema é, meu Deus, estou enfrentando uma dificuldade, não quer mais saber de Deus. Como assim? Olhando para trás. Jesus está nos dizendo nessa noite, lembrai-vos da mulher de Ló. O que ela fez de tão grave? Olhou para trás. Quem olha para trás, fica estagnado, não progride, vira estátua. E Deus quer ver você progredindo, caminhando para frente, conquistando. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Querido, a terra que Deus te prometeu, que mana leite e mel, ela está adiante de você, e não vai ser olhando para trás que você vai conquistar a promessa que Deus te fez. Você pode dizer glória a Deus por isso? Para frente, continue, fique firme, em nome de Jesus, corra a sua corrida olhando para o Senhor. Agora, tendo dito isso, deixa eu te dar rapidamente um antídoto para a gente orar. Eu até estava gravando uma mensagenzinha agora há pouco, se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Reis 19, rapidinho, prometo, a gente já vai orar. 1 Reis 19. E eu intitulei essa mensagenzinha como que nós precisamos queimar os barquinhos. Eu vou te contar essa história, deixa eu ler primeiro esse texto, rapidinho, nós vamos orar. Eu enxergo aqui uma decisão forte, acertada, séria, extrema, mas eu penso que se você realmente quer trabalhar com Deus, quer andar com Jesus e seguir o Senhor, o próprio Senhor diz que a gente tem que fazer as contas, né? Os cálculos. E então a gente diz, não, eu sou de Jesus, entreguei minha vida para Ele, então para trás eu não volto não. E aqui em 1 Reis 19, fala sobre a chamada do profeta Eliseu. O profeta era Elias na época. E essa chamada, eu confesso para vocês, que eu mesmo lendo o texto, eu falei, meu Deus, uma maneira de chamar uma pessoa para o ministério esquisita. Porque o Eliseu, ele estava trabalhando, arando a terra com junta de bois. Arando a terra, o arado. Olha o que o Elias faz, o Elias passa por ele, tira a capa dele, e joga a capa em cima do Eliseu. E o Eliseu entendeu. Eu não sei se eu entenderia, não. Você está trabalhando, vem alguém e joga o paletó em cima de você. Você diz, isso aqui? O que você quer? Então, o Eliseu na hora entendeu, disse, deixa eu só dar tchau para meu pai, para minha mãe, que eu já vou te seguir. Aí o profeta Elias ainda disse, mas o que eu te fiz? Você que sabe. Porque é a gente que sabe se vai seguir ou não. Essa é uma decisão nossa. Amém ou não amém? Aí ele faz algo aqui que me chama muita atenção. No versículo 20, coloca aí o 20. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai, minha mãe, então eu te seguirei. Aí o profeta diz, vai e volta, porque te tenho eu feito alguma coisa? Pode ir, você que sabe. 21. Voltou, pois, de atrás dele, e olha o que o Eliseu faz. Tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes. Só isso aqui que eu acho que tinha que ser um pouquinho diferente. Se fosse eu não tinha cozinhado, eu tinha assado. Isso ia dar um churrascão, irmão. Mas ele cozinhou. E as deu ao povo e comeram. Então ele se levantou, seguiu a Elias e o
servia. Eu acho muito forte a atitude de Eliseu. Estão adorando a Deus até as motos, né? Irmãos, é muito forte, porque ele está dizendo: olha, eu vou seguir o Senhor, e para trás eu não volto. E para não correr risco de eu ser tentado a olhar para trás, eu já vou até matar o boi, já vou até cozer as carnes, vamos comer, vamos fazer a churrascada, e eu vou te seguir. O dia que a coisa apertar, eu sei que não tenho mais bois para lavrar, e para a vida que eu tinha, não tem mais volta. Fantástico. Me faz lembrar de Bartimeu, quando Jesus chama Bartimeu, lembra do Bartimeu cego? Marcos 10, 46, a Bíblia diz que quando ele é chamado, olha, Jesus está te chamando, tem bom ânimo, ele te chama. A Bíblia diz que Bartimeu se levanta e joga a capa de mendigo, a capa de cego que identificava ele. Ele joga a capa. Eu conheço uma turma que diria: ó, guarda o meu lugar aí, segura a minha capa aí, porque eu vou ali atrás do homem, mas se não der certo, se não vingar, guarda o meu lugar aí. Bartimeu não, quero nem saber, mas não vou mais precisar dessa capa. Por quê? Porque para cá eu não volto. Ele está me chamando. Para trás não volto, não volto não. Jesus chamou você. Eu tenho no meu coração que tem gente aqui chamado não apenas para caminhar com Ele, mas para servi-lo, para se envolver ministerialmente com Ele. E eu queria pedir a você: queime os barquinhos. Deixa eu te explicar o que é queimar os barcos. Conta-se uma historinha, prometo que eu estou terminando, de um general que foi conquistar uma ilha, e tinha os nativos, os bárbaros da ilha, e esse general chegou com 2, 3 barcos, ancorou, o exército dele desceu dos barcos, e quando o general se certificou, todo mundo desceu dos navios, todo mundo, senhor, ele pegou e tacou fogo nos barcos. Na hora que o exército viu ele tacando fogo nos barcos, o exército: pelo amor de Deus, general, misericórdia, o senhor está queimando os nossos navios, os nossos barcos. Estou queimando sim, mas e agora, se a gente precisar de correr, a gente não sabe como é que vai ser a batalha, e se a gente não conseguir, e se a gente precisar de bater em retirada? Assim, pois é, agora não tem para onde correr, agora vocês vão lutar como se a vida de vocês dependesse disso. Eu penso que tem muita gente seguindo a Jesus com um plano B. Você entendeu? Uma carta na manga, escondida. Eu não estou falando de um planejamento financeiro que você tem que ter, isso é lícito. Eu estou falando de pessoas que estão caminhando com o Senhor e pensando: eu estou com Jesus hoje, estou até casado, também se não der certo a gente larga, já estou até de olho em outra. Que a coisa a gente troca de 40 por 2 de 20. Eu penso que você tem que queimar os seus barcos. Você não pode dar chance para a tentação de olhar o retrovisor da sua vida. Você não pode dar chance para Satanás plantar no teu coração: quando você não estava nessa vida de crente, não era de igreja, parece que as coisas eram melhor para você. Você até tinha mais dinheiro, mais condição. Parece até que você era mais feliz. E isso vai minando. Isso não começa assim da noite para o dia. Isso vai minando. É um pensamento que vai entrando. No início você refuta. Está amarrado, no nome de Jesus. Que isso? Para trás não volta. Mas se você ficar olhando para o retrovisor, para trás, realmente, também, parece que não mudou tanto para melhor mesmo não. O Egito também não é lá assim. É um perigo quando você vê crente falando assim, né? Também
Tem nada a ver, tem nada a ver. Pronto, já está se perdendo. Pedido do Espírito Santo, irmãos. Ontem à noite nasceu essa palavra. Eu estou dizendo para vocês, eu não sou disso, mas de vez em quando eu tenho algumas experiências assim diferentes. Eu estava conversando com um compositor, um cara que compõe música, e eu sempre quis compor também. Eu não tenho veia para isso, mas tem gente que tem dom. Tem gente que sonha com a letra e a melodia, já acorda com a melodia, grava e sai a música. É incrível, não é minha praia. Mas de vez em quando acontece comigo com mensagem. E aí ontem eu fui dormir com essa frase no coração: diga a eles para não olharem para trás. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje debaixo de uma tentação muito forte. Eu não sei o que você tem passado. Pode ser que você esteja aqui, pode ser que você esteja assistindo em casa, e você tem sido tentado a se lembrar de dias que você viveu em Sodoma, no Egito, e porque você está enfrentando um deserto agora, e às vezes falta um pão, um peixe, você tem sido tentado a olhar para trás. Pedido do Espírito Santo para nós hoje: queime os barcos, mate os bois, não dê a Satanás a mínima chance de plantar no teu coração um desejo de olhar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. É a ordem do nosso Senhor. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir Jesus por ela. Aplauda o Senhor. Por conta do nosso tempo, vamos orar sentado mesmo. Coloca a mão no coração. Deixa eu orar por vocês que estão aqui e aqueles que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e te pedimos perdão. Perdoa-nos, meu Pai, pelas vezes que somos terrivelmente tentados a olhar para trás. E no meu coração, meu Pai, eu penso: o Senhor não erra. Há essa verdade queimando dentro de mim. Há uma tarefa, meu Pai, para esse domingo. O Senhor tem dito no meu coração: diga a eles para não olharem para trás. E um dos antídotos, um remédio, é você queimar os barcos, é você matar os bois, é você não ter uma carta escondida na manga, não trabalhar com um plano B. É se Deus não responder, é se Ele não me ouvir, é se a vida com Deus não valer a pena, então eu já sei o que eu faço. Não, 1000 vezes não. Perdoa-nos, meu Pai. Não nos deixe cair em tentação, na tentação de olhar para trás, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Você pode dizer amém? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que Ele merece. Amém. Para trás não volto não. Amém? Eles vão passar os envelopes de dízimo, de oferta. Se você trouxe a sua ajuda, fique à vontade, vocês que estão aqui, o pessoal que está acompanhando a gente em casa. Se for a primeira vez que você está nos assistindo, eu sou William Sodré, pastor da Graça de Deus, aqui na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e nós estamos no bairro do CPA 4, e você é muito bem-vindo aqui na nossa igreja, inclusive nas nossas transmissões online, também nos cultos que nós transmitimos, tá? Agora, se você já é membro aqui da nossa igreja, bom, saiba que a igreja está aberta. Domingo os horários são normais. Nós temos feito 4 reuniões. Essa é a 4ª reunião desse domingo, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde, que é essa reunião que você está acompanhando, tá? Você pode continuar contribuindo com a obra de Deus de pelo menos 2 maneiras. Você pode passar por aqui pessoalmente e deixar a sua contribuição.
Ou, se você preferir, você pode fazer a sua contribuição online. Você pode enviar o seu dízimo, a sua oferta, fazer o seu depósito, a sua transferência bancária e nos enviar o comprovante da transferência que você fez. As contas bancárias, elas aparecem no telão aqui para quem está na igreja, mas elas estão no post, na descrição, nos comentários aí do post. Você escolha o melhor banco, o banco da sua preferência, faça aí o depósito, faça aí a transferência e não esqueça de nos enviar o comprovante que você fez a transferência para o nosso controle aqui interno. Manda para a gente nesse telefone de WhatsApp, ó, que é o 65, que é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65, e aí vem o telefone do WhatsApp, 99255 2568, de novo, 99255 2568, que Deus te recompense, que Deus te faça crescer, prosperar abundantemente. Também quero agradecer as doações de alimentos, arroz, feijão, óleo, enlatados, macarrão, sal, açúcar. Tem gente que tem doado cestas básicas prontas, fechadas, e para a gente tem sido melhor ainda. Quero dizer, em primeiro lugar, agradeço a Deus e obrigado. Que Deus te recompense, você que está assistindo a gente e os irmãos que estão aqui nessa noite. Irmão, que Deus recompense vocês. Jesus diz que quando a gente desce de comer a um desses pequeninos, ou até de beber, é como se fosse a Ele mesmo. Então esse é um trabalho bonito. É verdade, ninguém deve seguir Jesus por causa do pão, ninguém deve seguir Jesus por causa de peixe, mas nem só de pão viverá o homem, mas o homem precisa de pão. Tem gente que precisa, tem gente que está enfrentando necessidade, e eu penso que é dever da igreja ser relevante quando é possível ser. Então eu quero agradecer a ajuda de cada um de vocês em nome de Jesus. Que Deus recompense vocês mais e mais. Amém? Levanta assim sua mão, você que está aqui. Vamos orar para o pessoal que está em casa. Pai, nós enviamos uma bênção para aqueles que estão nos acompanhando em casa e ministramos uma bênção sobre a vida de cada um deles, dizendo: este povo cresça, que este povo prospere, que este povo, meu Pai, que seja ainda mais abençoado, que desfrute uma semana de graça, de conquista, de vitória, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece.